Olá, pessoal! Convidei hoje esses 5 alunos para nós conversarmos um pouquinho acerca da redação no último Enem. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês as experiências deles, pois eles têm histórias de superação que são bem interessantes e também estratégicas em relação ao tema. Então, vocês, o ano passado, quando olharam para o tema da redação, que foi considerado bastante incomum pelas pessoas que produziram redação no Enem o ano passado, pensaram o quê? Eu acho que primeiro foi o susto, né? E no momento que eu me deparei com o tema foi a questão de será que eu vou conseguir desenvolver essa temática? Porque como a gente conversou muito, né, a questão das suas lives, a questão do próprio Redigir, todos nós, né, que temos contato com o Redigir, a gente ficou muito com medo da questão de fazer o quê? Fake news, fugir ao tema. Então, meu primeiro momento foi susto, não sei o de vocês, mas o meu foi susto. É verdade, quando eu vi o tema eu fiz misericórdia. O que é que eu vou falar aqui? Mas aí depois eu parei, respirei fundo, li e realmente entendi o que é que o tema queria, né? E comecei a ler os textos motivadores para me dar um direcionamento melhor. E foi quando foi me dando a clareza e eu comecei a fazer o meu planejamento. E vocês? Não, e falando do susto, eu acho que um fator determinante foi a calma. Depois do susto, a calma é o primeiro passo. Li o tema, vi o texto motivador e disse, pronto, não tem muito o que fazer, a não ser fazer. Calma, respirei fundo e vamos ver. Como a senhora sempre falou, tanto no Redigir quanto na sala de aula, quem escreve bem, escreve qualquer tema. Isso, claro, você vai ter facilidade se o tema fala o que você esperava. Porém, como foi algo inusitado e eu tinha ciência que eu tinha sido bem preparado durante o ano todo, eu tive calma e apenas desenvolvi aquilo que eu havia treinado durante o ano todo. A sensação foi a mesma, de susto, mas depois que passou o susto, a calmaria veio e eu sentia que se eu tivesse calma, eu sabia falar, dissertar, argumentar. Porque foram muitas práticas durante o ano todo, foram muitas redações. Então, meio que eu já tinha meu planejamento certinho, meu estilo de redação. E aí só foi, denominei minhas teses e consegui dissertar muito bem. Eu acho que o fator susto atingiu a todos. Mas realmente é como o João Vitor falou, depois do susto vem a calma. E a gente tinha que se concentrar no tema em questão que a gente era aquele tema enorme que ninguém esperava. Estamos esperando fake news, conceito de família e aquele manipulação de controle de dados. Meu Deus, o que é isso? Eu acho que foi um motivo de tanta tangência pela expectativa das pessoas. E é isso, eu mantive a calma, assumo que eu demorei para entender o tema, eu li os textos motivadores 3 vezes, mas no final eu consegui ser feliz e consegui atingir a nota boa. Foi ótimo. E uma coisa muito importante em relação ao que você disse é justamente isso. Primeiro, calma, né? Porque existem estratégias que foram passadas, né, do decurso de todo o ensino médio de vocês em relação a uma produção de texto. Então, por exemplo, algo que eu achei muito importante para as pessoas que compuseram redação ano passado neste tema foi o seguinte. Primeiro, a questão de compreender quais eram as fontes, né, das quais provinham aqueles textos. Então, você olhava, por exemplo, ditadura do algoritmo, né, ditadura da manipulação de informação. Então, já fica uma dica para as pessoas que estão nos acompanhando por aqui em relação a isso. É importante você não somente olhar para o texto ou só para o recorte temático que está ali. É fundamental, porque fuga o tema ou tangenciamento não faz com que a pessoa que pretende galgar um curso com nota bastante alta consiga êxito. Mas uma coisa que é extremamente importante é quando eu consigo entender quais são as fontes, quais são os direcionamentos contidos naqueles textos, né, para que eu possa fazer isso de uma maneira eficiente. Então eu percebo isso, que a questão do tema ser incomum, as pessoas ficaram desesperadas e elas começaram tangenciando principalmente para fake news. Mas se você parasse para analisar o primeiro texto motivador, falava sobre uma forma de comportamento. O segundo também falava sobre uma forma de manipulação através de empresa. O único texto que continha ali, que tinha algo relativamente positivo, era o texto do IBGE, que falava sobre o uso da internet. Mas os outros 3 eram uma predominância negativa, então já dá uma ideia de que eu tenho que falar de algo que não é tão positivo assim. A mesma coisa, as palavras-chave do tema. Manipulação de comportamento, isso não tem um fator positivo. Então as pessoas começam a falar que é um comportamento que hoje é facilitado também, mas eu tenho que olhar o que aquele recorte pede. Se eu não faço isso, sempre fica naquela situação de achar que estou atingindo o tema e não faço isso. O que mais?
E assim, os próprios textos motivadores, eles estão lá justamente para dar esse direcionamento, né? Eles não estão lá por acaso. É justamente para o aluno entender que caminho ele pode tomar para poder alcançar o que o leitor quer ver, né, na redação dele. Então, é a funcionalidade do texto, de fato, mas é muito comum as pessoas não fazerem leitura de texto motivador, não interpretarem principalmente. Eu já escutei muito de aluno, só tinha uma imagem, só tinha uma charge na prova, mas aquela charge tem um fator ideológico de alguma coisa para levar vocês ao entendimento do texto. E a prova de redação é aquela única prova que vai trabalhar com o fator surpresa, que é o tema. Então, a gente não tem como fugir dessa angústia, mas eu gostei muito do que vocês disseram. Eu tenho como ter estratégia. Quando eu tenho estratégia daquilo que eu tenho que fazer, pode vir qualquer tema, eu vou ter condição de dissertar sobre. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês e que eu escutei muito, inclusive no dia em que saiu o tema da redação, eu recebi muitos áudios de aluno falando, eu achei o tema muito específico. O que é que vocês acham dessa expressão? O tema foi muito específico. É uma expressão correta ou uma expressão incorreta? Então, eu acho que, na minha concepção, é correta, porque eu não estava esperando, ninguém estava esperando, né? Mas, querendo ou não, sobre os textos motivadores me ajudou muito, porque acabou tirando um pouco dessa especificidade e eu consegui dissertar bem, entendeu? Tipo, eu tive dificuldade na minha segunda tese, mas aí eu tive calma, fui lendo e eu consegui encontrar. Então, eu acho que, tipo, apesar do tema ter sido específico, eu gostei. Eu achei o tema bastante específico também. Só que, assim, foi um específico que, se você usasse as palavras-chave, você conseguiria desenvolver, entendeu? As próprias palavras-chave já dariam até um direcionamento do que você poderia argumentar. Então, apesar de ser específico, daria para argumentar muito bem com o dia a dia, porque os próprios textos motivadores, como a gente comentou, eles davam direcionamento de algo que a gente vê no nosso cotidiano. Sim. É específico, mas que a gente presencia no nosso cotidiano. Então, eu acho que foi mais fácil por isso. Eu até brinco, né? São 20 anos que eu acabei o ensino médio, então é muito tempo. Então, minha forma de dissertar era uma forma diferente. E o meu medo, quando eu vi esse primeiro momento, foi de quê? Ter a tendência de copiar os textos motivadores. Então, eu ficava naquela linha tênue. Eu tenho que pensar, refinar o que eu vou escrever, porque essa é uma tendência que a gente tinha muito, né? Eu achei bastante específico, mas com a questão das estratégias e tentando não se desvencilhar disso, foi mais fácil para conseguir tá dissertando, né? Sem ficar utilizando desse artifício. Então, é sempre uma expressão que me impressiona muito quando as pessoas falam. O tema foi extremamente específico. O tema é específico, porque, na verdade, o que é generalizado é assunto. Então, todo tema vai ser específico, todo tema vai ser um recorte específico. Por quê? A prova de redação você vai trabalhar com a resolução de uma situação-problema. Então, essa situação-problema ela é pensada, ela é especificada para que o aluno tenha capacidade de interpretar. Então, assim, eu sempre acho engraçado isso, inclusive na grande mídia a gente visiona as pessoas falando isso, né? O tema da redação em 2018 foi bastante específico. Todo tema vai ser um recorte específico, independentemente, né, de qual seja. Em relação ao planejamento, depois que vocês tiveram um susto inicial, todo mundo ficou um pouquinho assustado com o tema, quais foram as estratégias que vocês utilizaram para planejar esse texto? O que é que vocês pensaram assim, por exemplo, como é um tema incomum, as pessoas muitas vezes não tinham aquele repertório sociocultural de cara, pensando, não, isso daqui eu vou utilizar para comprovar o argumento. Não, deu um pouco mais de trabalho, mas quais foram as estratégias que vocês utilizaram para sair, assim, ter esse resultado tão positivo? Vocês poderiam, antes disso, falar as notas, né? Que vocês tiraram. Mas então, eu só queria falar essa questão de repertório. É porque os alunos, eles estão muito... Nós, alunos, né? Estão muito ligados nessa coisa de, assim, repertório só pode ser filósofo e sociólogo. Então, a gente, como fica muito preso a isso, acaba que quando vê um tema desse, não tem uma visão muito mais geral das coisas. E aí, como eu já meio que me desvencilhei disso, a primeira coisa que eu vi, que eu pensei quando eu li o tema, depois que me acalmei, foi o seguinte, eu estava até comentando aqui antes de começar, a primeira coisa que veio na cabeça foi sobre filtração simples de química. Eu falei, meu Deus, eu tô ficando louca, sabe? Porque não tem nada a ver com o tema, mas aí, não, tem tudo a ver. Isso eu tenho que colocar e eu vou colocar. Então, assim,
quando a gente acaba se desvinculando dessa coisa de que só se pode colocar na redação sociólogo, filósofo, eu acho que a gente abre mais a nossa mente para colocar qualquer coisa que faça sentido com o tema. Mas sabe o que eu penso em relação a isso? A gente tem hoje uma massificação muito grande de informações que são incorretas. Então, vocês diziam, não, existem muitos perfis, muitas pessoas que dão inúmeras dicas, mas muitas vezes são pessoas que não têm o conhecimento, por exemplo, de quais são as regras do processo seletivo. Por exemplo, um aluno que faz Enem, na minha visão, eu sempre passei isso para os meus alunos, vocês sabem disso, ele tem a obrigatoriedade de fazer a leitura do manual. Como é que você participa de um concurso vestibular e você não faz a leitura daquele edital? Então, assim, no edital é expresso, repertório sociocultural, são ideias legitimadas pelas áreas do conhecimento. Então, se ela pensou em infiltração na química, isso é super correto. Se uma outra pessoa pensou em sociologia, mais correto ainda. Então, assim, não tem essa questão de selecionar. Tem gente que pensa na matemática. Eu tenho um aluno que faz textos só utilizando obras de arte. E é um tipo de, por exemplo, ideia que é bastante criticada por alguns professores. Mas a arte está ligada a qual área do conhecimento? Está ligada a uma área do conhecimento, a pessoa pode utilizar música, música está ligada a uma área do conhecimento. Então, tudo aquilo que estiver associado a uma área do conhecimento, vocês poderão utilizar. Então, a gente tem que parar um pouquinho, às vezes, de ficar nessa situação de sempre busca um monte de informação, mas não faz literalmente a filtragem das informações e não coloca, por exemplo, no papel as coisas de uma maneira coerente. É algo que, assim, que eu luto constantemente para falar para as pessoas. Por exemplo, os meus alunos sempre perguntam: você gosta de começar o texto, uma redação estilo Enem como? Eu amo alusão histórica, mas eu não posso obrigar que todas as pessoas gostem de história da maneira que eu gosto e que elas escrevam da mesma maneira que eu escrevo. Então, muitas vezes, até um corretor, eu não digo corretor oficial, porque muitos corretores oficiais eles passam pelo curso, né, de preparação e eles têm ciência disso. Mas muitas pessoas que corrigem redação de maneira esporádica, elas começam a corrigir somente de acordo com a idiosincrasia, com o gosto pessoal. E a gente não pode ser levado por isso. Por exemplo, eu tenho muito respeito aos meus alunos em relação a isso. Gosta de fazer redação com obra de arte, seja proficiente nisso. Tem gente que só usa matemática, tem gente que só usa física, tem gente que só usa química, escreve textos excelentes. Então, eu acho assim que é importante, um fator extremamente importante é a gente buscar essa questão de saber quais são as regras do jogo. Infelizmente, tem muita gente que vai pela dica, inclusive já aconteceu até com um aluno de falar que no momento que ele estava indo para a escola onde iria fazer a prova do Enem, ele viu uma frase pichada. E aí ele copiou a frase no diário, que ele estava na mão. Quando foi fazer a prova, ele utilizou a frase solta lá na prova, que ele viu pichada na escola em que ele foi fazer prova. Então, muitas vezes, esse desconhecimento ou essas informações que são muito truncadas, hoje nós temos informações que são completamente ruidosas em relação à redação do Enem. Aí cria, por exemplo, uma coisa que é muito temerosa nas pessoas, vai para a redação como se fosse algo extremamente difícil, é trabalhoso, mas muitas vezes as pessoas são levadas por informações de uma pessoa ou outra que tem mais facilidade em se comunicar e ela acaba passando dicas, né, espaçadas. Então é algo que eu procuro sempre fazer com muita coerência, porque não adianta eu falar, faça isso porque eu gosto, sendo que o aluno não tem proficiência em fazer aquilo. Sim, as estratégias de vocês. Então, o meu aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Renata, porque na hora que eu li, apesar do susto, eu pensei em metal de sacrifício. E que, por sinal, por coincidência, tinha sido minha última redação que eu tinha feito e eu tinha introduzido com metal de sacrifício. E eu consegui criar esse tabu, porque eu também tinha muito essa coisa de só pode começar com repertório sociocultural se for filósofo, sociólogo. E graças a Deus eu tirei e saí disso. E eu acho que fica até uma coisa mais diferenciada, criativa, até mesmo para o corretor. Criativa. E tem a questão também da fórmula pronta, né? Eu brinquei essa semana com uns alunos, né, presencialmente, relativo ao seguinte: eles viram uma fórmula relativa a um determinado poema. E agora você vai em milhares de salas de aula, milhares de textos que você corrige, e todos os alunos utilizam a mesma fórmula inicial com o poema. Aí daqui a pouco eles descobrem uma música. Aí todo mundo faz a mesma coisa da fórmula pronta com a música. E não percebe que é um fator de você banir a criatividade do outro. Né? Que às vezes o aluno ele tem que fazer o que na introdução? Contextualizar o tema, e essa contextualização do tema é relativa a qualquer área do conhecimento, relativa a qualquer criatividade. Então, vocês têm essa possibilidade de fazer isso e colocar uma tese. Fez isso, independentemente de quem vai corrigir, se fez de maneira coerente, tem que aceitar. Agora, sempre fica nessa questão, né? É algo que eu fico bastante impressionada. Ou então, quando tem alguma redação que ficou muito famosa na rede,
Aí todo mundo linka aquela mesma redação. E eles têm uma inocência tão grande que eles acham que o professor de redação também não vai linkar a redação que foi nota 1000 naquele texto para ver o que vocês vão copiar. E aí as pessoas também começam a fazer cópia enfadonha de tudo que vem na rede, né? Mas eu tenho outra brincadeira que eu faço, é uma brincadeira um pouco sem graça, mas que eu sempre faço em sala de aula, que não tem vaga para todo mundo. Então a gente não pode fazer nunca o que a maioria está fazendo. Não, mas vindo do planejamento para chegar na nota, e teve o susto, teve a calma, mas eu comecei a planejar antes do susto. A gente tinha um tempinho, meia hora antes de poder abrir a prova, e ali tinha uma folha em branco, e aí eu comecei, introdução vai vir assim, desenvolvimento assim, assim, todos os conectivos que eu poderia usar. Era meia hora que eu conseguiria me acalmar da pressão de, vou fazer a redação que vai decidir a minha vida. E daí eu fui planejando nessa meia horinha na folha em branco. Aí quando eu abri, que eu vi o tema, aí veio o susto. Aí veio a calma porque eu já estava planejado. Veio o susto, veio a calma porque eu já estava planejado. Sim, pelo menos isso. Pelo menos isso. É assim que eu li, pronto. E eu acho que é comum, o que a gente comentou aqui, o repertório é diferente. Elas foram para química, eu já fui para biologia, com o meu conceito da neoplasia, que eu estava com o ensinamento há um tempão. E daí eu fui desenvolvendo e eu acredito que foi essencial, porque eu imagino a redação como uma empresa sua. E o repertório é o marketing. Então a gente vê tanta empresa fornecendo os mesmos produtos e a gente sempre vai naquilo que está diferente. A gente tem uma rede de fast food, mas a gente só vai naquela que a gente conhece o marketing. Então se você começa bem, a senhora que é corretora em um dia pega 100 redações, se você pegar 98 com aquele mesma receita de bolo, aquelas mesmas coisas, e você pegar uma diferente, você já vai olhar de um jeito diferente. Não que seu julgamento seja outro, mas você vai começar a tentar entender o aluno e prosseguir durante o texto. E algo que muitas vezes os alunos eles não param para pensar, toda leitura ela tem que ser prazerosa. Então, se você tem 100 redações para corrigir, e nas 100 redações tem o mesmo poema, e você encontrar uma que começou com a neoplasia, que foi o que você utilizou, na biologia, aquilo vai ter um diferencial de fato. E é justamente o que você disse, o que vai endossar o seu argumento, o que vai fazer o marketing da sua redação, é esse conhecimento de mundo que você tem. E ele tem que ser diferenciado, obrigatoriamente diferenciado. E a gente não pode escrever como escritor, a gente tem que escrever como leitor, porque à medida que a gente vai escrevendo, a gente já imagina, olha, quem vai ler vai ver isso de tal forma, e a gente tem que construir de uma forma de leitor, porque se a gente for estar escrevendo como escritor, eu escrevi, eu entendi, mas não sou eu que vou corrigir. Sim. Talvez isso soe diferente para cada pessoa. E clarificar a ideia, né, obrigação justamente de quem escreve. Muitas vezes as pessoas não têm essa preocupação nem com a letra. Sim. Tem aluno que entrega a redação e a redação com uma letra egípcia. Aí ele olha, não, professora, não fique preocupada, porque no Enem eu escrevo certo. E não escreve. E não escreve, porque é uma questão de hábito, né? E esse pensamento eu não tinha aos anos passados e a minha primeira redação do Enem eu tirei 540 e eu achava o máximo, mas à medida que você vai começando a estudar, entender, você vê que não é um bicho de 7 cabeças a redação do Enem. Se você cumprir, você estudar, você consegue. Eu cheguei aos 960 e eu sei que não é impossível tirar 1000, não é impossível tirar novamente isso. As pessoas que acham que é difícil tirar nota alta. Não é. É porque as pessoas subestimam e romantizam a redação. A redação eu nasci assim, eu sou bom em redação porque eu nasci. Não. Redação é igual a matemática, igual a ciência de natureza, que a gente tem que estudar, praticar muito. Eu acho que todos aqui praticaram muito. E a gente era tipo toda segunda-feira numa correção, quebrando cabeça, até ajustar o seu jeitinho e conseguir resolver. Não copiar da internet, não achar que você nasceu sabendo ou que você não nasceu sabendo. E tem um teórico que eu sou apaixonada pelos postulados deles, que é Albert Bandura. E ele fala sobre aprendizagem através de modelagem. O que é modelagem? É você pegar essa redação que você viu nota 1000 na internet e você parar para compreender quais foram os mecanismos que aquele escritor utilizou para chegar àquele resultado. E formular o seu. E não simplesmente chegar e vou fazer cópia. Né? Então, assim, é muito comum essa moda das pessoas saírem copiando absolutamente tudo que tem na internet, colocando no texto. Mas a gente percebe, porque muitas vezes o parágrafo é de um texto que foi linkado. O desenvolvimento é algo desestruturado. Você percebe claramente que não ficou eficiente, né? Que é uma coisa que não vai além. Então, o interessante é justamente isso, aprender por modelagem, encontrar esse modelo que vocês encontraram e que ele funcionou em qualquer tema, inclusive no tema do Enem. Eu acredito que isso que foi o susto de muita gente, porque a maioria espera, se em saúde eu vou usar isso, aquilo, se em via de educação eu vou usar isso, aquilo. Só que veio algo que não era a fake news que todo mundo estava esperando. Aí, não, o tema foi específico, o tema foi ruim. Não é que foi isso, é que você estava preparado para copiar e colar para 10 temas.
Só que você não tinha como copiar e colar para aquele tema. Foi a especificidade por causa disso. E desestabilizou muita gente. Então, quem pensa de uma forma macro, como ela falou, de enxergar fora daquilo que estava predestinado a fazer, fica bom, porque eu não acredito que ela pensou em usar a filtração. Eu não pensei na neoplasia naquele tema, porque eu nem sabia o tema. A gente abriu, leu o tema, a gente pensou, posso usar isso, posso fazer isso. E não posso usar como fulano usou, como Cicrano pegou aqui, encaixei aqui. Nós não montamos a redação, nós elaboramos, que é diferente. E orgulho, hein? Até porque também o próprio Enem, nas competências, exige que a gente seja autoral, né? Ele exige a autoria. Então, para que a gente tenha essa autoria, a gente precisa criar o nosso modelo de escrita e não copiar. A gente não, como você disse, pegar para a questão da modelagem, você não vai ler um texto para copiar, mas para se inspirar e criar o seu próprio jeito de escrever, né? E isso só com prática Às vezes, eu acho discutível essa questão da autoria no sentido estrito da palavra. Por exemplo, eu visiono a autoria no Enem assim, você pensar tudo que você vê e você imprimir o seu DNA. Outras pessoas poderiam colocar também o que vocês colocaram, mas ali tem algo que é seu, mas ser autor hoje, numa dinâmica de informação que a gente vive, é muito complicado. Imagina aí o que é um texto 100% autoral no Enem. É complicado de pensar, né? Quanto vocês falando, a minha estratégia, eu pensei muito, eu fiz o brainstorming, né, fiz um fluxograma, então tudo fiz com o Laerte, li 3 vezes, né, lia, relia, né, passei um tempinho, mais ou menos uns 15 a 20 minutos, tentando elencar o que é que eu ia escrever em cada momento. Então, eu acho que eu não perdi tempo, eu acho que eu ganho tempo, porque às vezes você parar ali para estar rascunhando, você fica meio que com medo, né? Será que vai dar tempo? Será que eu posso me dar o luxo de passar 15, 20 minutos aqui fazendo isso? Mas eu optei por essa estratégia. Eu não fui tão sabidinha como vocês, assim, nesse sentido de... Eu não inovei muito na questão. Eu utilizei Paulo Freire, né, que é a questão do que já tem, a questão de um filósofo, e fiz um contraponto com a expressão que eu cunhei para estar fazendo a questão do capital ideológico de Bourdieu com os zumbis virtuais. E assim eu consegui ter um êxito, mas assim não foi assim como vocês que levaram. É porque, é o que eu disse, todos os repertórios são válidos, muito bom também. Agora, a questão é mais comum hoje utilizar filósofo e sociólogo, não é errado, né, de nenhuma maneira. E sobre planejamento, que vocês falaram, só para um adendo, muitos alunos têm preguiça de planejar o texto. Eu acho que durante essa minha vida profissional inteira, a coisa que eu mais pedi sempre aos alunos eram para fazer planejamento. Mas raramente você tem um aluno que entrega a redação com o planejamento do texto. Até hoje, assim, eu já dei aula para muitas pessoas. Eu tive um aluno que esse aluno entregava todas as redações com o planejamento anexado. Única pessoa. E todos os anos eu faço a mesma campanha, né? Escreva, faça o planejamento antes. Vocês sabem disso, né? Já é uma coisa que tem alunos que perguntam, então, por que você coloca todo dia na aula a introdução, que colocar na introdução, desenvolvimento, que colocar no desenvolvimento? Justamente por isso. Tem um adágio que diz que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então eu não posso escrever um texto como se eu estivesse psicografando aquilo que aparece na minha mente ao meu bel prazer. Eu tenho que parar para analisar que é o que vocês disseram, é fruto de estratégia. Então, enquanto o aluno não amadurecer a ponto de entender que ele tem que criar estratégias para colocar no papel, ele nunca vai conseguir alavancar uma nota. Uma pessoa que chegou a tirar uma nota como vocês tiraram, acima de 900 pontos, é uma pessoa que entendeu que precisava planejar e criar estratégia. Certo? E você, Laerte, como foi seu planejamento? Realmente, quando eu comecei meu planejamento, eu li o tema e tive que ver o que é que eu poderia colocar daquilo, que era uma questão de prática. Eu sabia que eu tinha que botar, porque eu tinha questões, redações passadas que mais ou menos eu tinha feito sobre a internet, que era fake news. Aí eu até brinco com um colega meu que tudo aconteceu depois da Revolução Industrial. Aí foi a primeira coisa que eu comecei, foi esse contexto histórico, essa alusão histórica que eu botei, Revolução Industrial. E aí eu planejei, usei as minhas 2 teses e comecei a planejar por dentro das minhas 2 teses. Aí o que eu poderia botar em cima da tese que foi a educação digital? O que eu poderia argumentar em cima disso? Aí eu usei que a escola é um fator importante, já que hoje os alunos estão muito inseridos no mundo virtual. E isso seria importante se as escolas investissem mais, como estão acontecendo agora em aulas de informática, e educando o aluno a ser um manipulador, mas um manipulador consciente, daqueles que possam disseminar
coisas que façam ganhar alguma coisa na sociedade, entendeu? E foi isso. Além disso, vocês criaram algum tipo de medo em relação à exigência de repertório do ano passado? Ao decorrer do ano teve. A gente começa zerado, todo mundo. Mas nas primeiras gerações aí tem a loucura, eu vou usar isso, eu quero ser revolucionário, quero ser daquele jeito. Porém, quando tá indo no final do ano, no próximo ano, você tem algo seu próprio, que parece que aquele filósofo que é seu, pronto. É meu. É o marketing da minha Tem empresa. pessoal que adota Thomas Hobbes e não solta pra nada, né? Eu sou de Hobbes. A pessoa já diz, não, eu sou de Hobbes. Tá vendo? É uma intimidade, né? Duas coisas eu tinha certeza no Enem, que eu ia levar caneta preta e balma. Era independente do que fosse, eu tava com a caneta preta e balma. Então, a gente tem essa proximidade com cada um e tem esses estalos de criatividade que dá na hora. Mas a gente tem que ter confiança, eu bato muito nessa tecla, não se subestimar. Porque a gente, fulano faz de um jeito, ciclano faz de um outro, eu nunca vou conseguir chegar nisso. E consegue, só é ter calma. Usar as coisas ao nosso favor. Porém, também não é, como eu falei, não é um milagre, a gente não nasce assim, a gente precisa treinar, muita teoria. A senhora passou muito tempo durante o ano nesse negócio de planejamento, porque a teoria não pode ser subestimada. A redação é prática, são 30 linhas, mas se você não tiver uma teoria, você vai com o pé atrás, você vai em falsa. Você vai abrir o tema e você vai dizer, eita, não tenho uma teoria. Então, como é que eu vou fazer uma prática boa? Por isso que não basta dizer, eu faço redação, mas teoria eu não sei. Eu posso ser ótimo, posso tirar mil no tema de saúde, mas porque eu estudei para a saúde. Agora, se você não estuda a redação em um tema amplo, não vai dar certo. Tem que estudar em um tema amplo. Eu me refiro em relação à exigência, né? Que o repertório legitimado sempre existiu essa exigência, né? Mas eles colocaram ainda pertinente ao tema ou com uso produtivo. Eu achei que isso daí também foi um outro fator que as pessoas tiveram muita dúvida no ano passado. E essa dúvida ela é provinda justamente dessas fórmulas que nós já citamos. Né? Então, assim, não é simplesmente jogar o filósofo, eu preciso costurá-lo literalmente, né? Apropriar da ideia dele para poder ficar bem organizado. Eu lembro que meu planejamento ajudou muito, porque eu perdia muito na 3, porque eu só colocava o repertório, só jogava lá e eu não conseguia interrelacionar com o tema. E aí, com a prática, eu fui aprendendo que não basta você jogar o repertório, você tem que relacionar. E relacionar bem, para ele se tornar um repertório produtivo. E acabou que no final do ano, a 200 na 3 já estava garantida. Então, eu acho que o uso do repertório produtivo é em cima do nosso argumento. Nós temos que argumentar em cima do repertório. Então, se a gente usa, Hobbes, no caso, que é o que eu uso muito, adotado, né? Já que ele diz que o Estado existe para regular a sociedade, então por que o Estado existe? Nós temos que argumentar que o Estado tem que ser pertinente para que haja uma regularização da sociedade. Então, acho que a prática ela vai levar a um conceito de levar você para um repertório produtivo. Você vim praticando durante o ano sobre a competência A1, 2, A3, que foi o que passou por mim muita dor de cabeça. A4 e A5 vai levar à perfeição. Então, em suma, a prática leva à perfeição. E aí você falando isso, eu lembro muito de uma frase que Vivi sempre escrevia no final de todos os temas dela, que escrever é 99% transpiração e 1% inspiração, né? Que a gente não tem que estar inspirado para escrever, não. Escrever é para você praticar, é trabalhar, entendeu? Então tem que transpirar, tem que suar mesmo para poder escrever bem. E é justamente isso, né? Quando as pessoas ficam muito focadas em buscar um caminho, né, menos cansativo para fazer o texto, sempre vai ficar tangencial. Eu acho engraçado, assim, poucas vezes eu aplico prova, mas eu acho muito engraçado quando um aluno tem um tema estilo Enem, com introdução, desenvolvimento, proposta interventiva, repertório, associação, detalhamento de intervenção e ele consegue entregar aquela redação em 10 minutos. Eu não consigo conceber, né? Eu não consigo conceber essa ideia. E tem gente que consegue entregar pelo menos 25 linhas rabiscadas. 10 minutos, não, eu já fiz, porque era um tema que eu já conhecia. E na maioria das vezes, quando vou fazer a leitura, não tem conexão nenhuma entre uma ideia e outra. Certo? Vocês falando, sempre tive dificuldade no início, né, questão de tese e repertório. Foi uma coisa que eu necessitava estar exercendo, né, para melhorar as redações. Então, eu foquei muito nessa parte. Né, foi a questão de focar para
para esse repertório ir melhorando cada vez mais, porque foi uma dificuldade no início. Como eu falei brincando no início, né, na minha época, que coisa de pessoa idosa, quando eu finalizei aqui no ensino médio, então não era esse tipo. Então é uma forma muito inteligente de escrever hoje. Eu vejo o que eu aprendi, a evolução desses anos, do perpassar desses anos, e como hoje é o modo de escrever. Então foi um aprendizado, né? Foram 2 anos de muito aprendizado até conseguir, né, escrever algo consistente, né, para que se adequasse ao que está vigente hoje. Algo que eu percebo também assim em relação ao que Ana falou, essa questão da exigência dessa proficiência. Por exemplo, tem 2 tipos de vestibulares no Brasil, o Enem é o mais famoso, mas que eu gosto muito do estilo de proposta, que um é FUVEST e o outro é Unicamp. Justamente por isso, porque a FUVEST ela nunca vai colocar para vocês um tema que de cara já tem um recorte como o Enem faz, né? Que tem um recorte, tem textos motivadores muito assim bem selecionados, que dá para entender para vocês qual o fio condutor do pensamento deles. A FUVEST não, muitas vezes ela vai colocar uma imagem e vai colocar um parágrafo dizendo o que você tem que fazer. Ou a Unicamp, que seleciona, por exemplo, vários gêneros e tipos, e você tem 2 redações para fazer. Porque eu acredito que a tônica é essa, é você tornar o aluno mais proficiente para a escrita. Então, não é aquela coisa, você passou o tempo inteiro no ensino médio produzindo redação estilo Enem, mas chega na universidade e não sabe fazer uma resenha crítica de um filme quando o professor pede. Então, assim, você percebe que a situação não muda muito. Então, eu acho que essa mudança no ensino, essa mudança nessas exigências do Enem, tem esse fator positivo, né? Tornar os autores dos textos mais proficientes, porque tem situações que elas são completamente inusitadas. Por exemplo, você pede para um aluno escrever um e-mail, o aluno que tem acesso a todas as redes sociais, ele não sabe formatar um e-mail. Você pede para a pessoa fazer um abaixo-assinado, ela não sabe fazer o cabeçalho de um abaixo-assinado. Então, isso tem a ver com essa falta de proficiência nossa e esse também nosso caminho de sempre querer buscar aquilo que é mais fácil. E a intervenção, gente? Misericórdia. Essa intervenção não é de Deus, não. É porque... É de Deus, você está propondo uma solução para um problema justamente. Mas social esse brasileiro. que é o problema, porque eles querem muito detalhado, né? Os problemas brasileiros são muito complexos, né? Exatamente. Verdade. E aí o que acontece? Acaba que a gente fica meio que, se não tiver cuidado, fica muito tópico, porque em se tratando do Brasil, a solução ela é muito tópica, né? Então a gente precisa de algo tipo assim, botar os pés no chão, digamos assim, né? Para sugerir algo que seja palpável, digamos, e detalhado, que para mim tem sido o pior. É o que tem pego no meu pé essa questão do detalhamento, porque eles estão cada vez mais querendo isso de uma forma muito, muito, muito específica, detalhada, e eles estão cada vez mais exigentes nesse sentido. Sim, em relação à proposta, assim, é fácil falar isso porque eu sou professora da área, né? É muito fácil olhar, não, gente, eu acho que o parágrafo interventivo, na minha concepção, é o mais fácil. O que eu percebo, assim, por exemplo, por que os alunos eles têm muita dificuldade no parágrafo interventivo? Muitas vezes as pessoas não deixam problemas claros. Foi algo que vocês colocaram no discurso de vocês, a minha primeira tese e a minha segunda tese. Né? Não é piada interna não, gente. Primeira tese, segunda tese, é uma forma que a gente encontrou para construir a introdução de uma maneira que permita o encadeamento de ideias, né? E essa primeira tese vai ser o caráter de uma parte do problema, a segunda tese, um outro caráter de outra parte do problema. E aí, quando você tem problemas claros, é fácil você encontrar, na minha visão, tá? Assim, é fácil encontrar uma maneira de resolver. E outra, vocês ainda têm a liberdade de selecionar, pelo menos até 2018 tiveram, né? A gente não sabe se esse ano vocês terão a possibilidade de selecionar. Mas se você seleciona um problema que você já sabe que você não tem condição de intervir sobre ele, é complicado. Aí é um problema de estratégia argumentativa, né? Então, assim, eu sempre, quando um ou outro aluno pede para que eu venha fazer uma composição nesse tipo de texto, eu sempre seleciono problemas que eu tenha condição de intervir. E outra, detalhamento é aquela situação. São 5 etapas. Então, a intervenção é a que eu acho que fica mais fácil, porque as etapas são claras. Eles querem uma ação, um agente, né? Um meio, um efeito e um detalhamento, né? Da ação ou do meio. Eu acho que é mais fácil, porque já diz exatamente o que tem que ser feito. Mas eu concordo que agradar no sentido, agradar entre aspas, né? No sentido de eu mostrei o detalhamento é complicado, porque às vezes um aluno coloca uma ação, que é algo que eu considero extremamente errado. Conscientizar. Conscientização é efeito.
Então, a ação tem que ser uma coisa mais prática. Por exemplo, eu vou criar uma campanha informativa sobre a questão da manipulação de dados na internet. Uma campanha para informar é uma ação. O que é que você vai gerar com essa campanha? A conscientização das pessoas em relação a isso. Então, muitos textos têm a conscientização como ação. Então, quando você entende a funcionalidade de cada partezinha, eu acredito que fica mais fácil. Mas podem contestar, tá? Sem contar que o governo resolve tudo, né? Mas não estou dizendo que é o certo, é que muita gente acha não, mas que o governo porque, resolve assim, tudo. A gente falou solução, mas solução é uma expressão errada. Na verdade, intervenção é uma espécie de sugestão amenizatória. Você vai sugerir, nem toda sugestão que a gente faz ela é acatada. Então, quando eu penso, eu vou sugerir. Tem coisas que são extremamente utópicas. Por exemplo, quando você pensa em algo que é muito tecnológico para atingir massivamente toda a população, são coisas que a gente sabe que não serão postas em prática. Por exemplo, a palavra obrigatoriedade, o governo vai ser obrigado a fiscalizar as escolas em determinado sentido. A gente sabe que a gente vive numa tônica hoje que a palavra obrigatoriedade ela é um tanto quanto, ela tem um peso, né? Ela se torna ilusória. Mas quando você pensa na sugestão para minimizar um problema, eu acho que fica mais fácil. Fica? E em se tratando do tema do Enem, eu acho que assim, a gente está acostumado sempre com o recorte Brasil. E esse tema não veio Brasil. E aí você fica, meu Deus, que órgão eu vou colocar na minha intervenção, né? Vou colocar, pelo menos eu pensei assim, eu vou colocar algo do Brasil ou vou colocar algo mais generalizado? Mas como o meu recorte específico dos meus argumentos foram mais voltados para o Brasil, então eu usei a intervenção, os agentes interventores brasileiros. Mas eu acho que essa foi alguma dificuldade até, eu perguntei a algumas outras pessoas também. E o tema tem uma característica assim, né, mais global, acho que eles não colocaram em função disso. E nas intervenções, colocaram o quê? Estou curiosa. Eu acho que na questão da intervenção, para mim, é a parte que eu mais gosto de fazer no texto. Pelo menos uma pessoa, né, para concordar comigo. Porque é fruto do planejamento, né? A intervenção vai ser aquilo que você já disse no seu texto. Então, você vai fazer basicamente uma síntese. O que é que você vai fazer para, como Viviane disse, para amenizar a situação, problema que o tema está trazendo. Então, como eu defendi a escola digital e agora eu não me recordo direito que foram dois, que eu sempre boto 2 pontos para defender na intervenção. E aí eu disse que as escolas deveriam criar oficinas educativas que pudessem trazer soluções e conhecimentos para os alunos, como criação de vlogs estudantis que pudessem ajudar a fornecer informações, notícias verídicas, né, à sociedade para garantir algum benefício. Não, eu já quero juntar a minha chapa com a dele, porque eu, quando vejo intervenção, eu também não acho muito difícil, não acho um bicho de 7 cabeças. Nada. E eu vejo que, eu chego na intervenção, a parte de descansar do texto, então eu incorporo o presidente, deixo o empresário do lado, vou como presidente e vou elaborar o que eu acho que vai dar certo. E quanto ao detalhamento, eu não meço esforços. Se for possível, eu digo a profissão, digo o CPF, digo o que for. O dia, o horário. O dia, o horário. E uma das minhas intervenções, que também foi em relação à educação, que eu dizia que faltava uma educação digital, de ensinar as pessoas realmente como usar a internet, eu propus que tivesse oficina semanalmente nas escolas, com profissionais da área da educação e área de tecnologia, onde comunidade, onde alunos pudessem se juntar, debater. Por isso que eu sempre gosto de deixar muita linha para o final, porque eu vou detalhando. O que eu puder detalhar, eu detalho. Para se uma pessoa ler aquilo e quiser implantar na escola, ela vai conseguir, porque não tem dúvida nenhuma. Não precisa nem me ligar e dizer, olha, como é que eu faço isso? Não. Leia, que tá aí. É um texto autônomo, literalmente. Eu incorporo o presidente, boto tudo lá, falo, estou numa campanha eleitoral. Tem que convencer as pessoas que vai dar certo o que eu estou planejando. Então eu vou lá e não meço esforços para detalhar. É tanto que eu faço uma mais detalhada e a outra eu deixo mais amena. Agora uma é bem detalhada. Sim, a exigência, né, de uma Isso. Por isso que eu não acho que é um bicho de 7 cabeças. Também não acho que seja um bicho de 7 cabeças, porque eu acredito que com as teses bem claras,
a gente consegue fazer uma boa intervenção. Então, eu não tive muito problema com a intervenção e eu também fui pelo viés, que nem o dos meninos, que é o da educação, onde eu propus que houvesse debates acerca do tema, porque uma das minhas teses foi a ausência de debates, o que torna o ser humano ser influenciável, na verdade, porque como o tema era a manipulação, né? Então, eu propus um senso crítico, que desenvolvesse um senso crítico por parte do ser humano. Essa, para mim, sempre foi a pior parte. Eu acho que é a barreira de quem é contra e quem é a favor. Vou chegar para cá. Cheguem para aí, porque para mim foi a minha maior dificuldade, né? Aprender. Vocês sabem disso, né? Estou com vocês desde 2016, então, intervenção, até saber tudo que deveria conter naquela intervenção foi difícil. Eu optei também, assim como comecei na tese, eu optei pela questão educacional, era mais fácil, né, a questão da escrita, mas tiro o chapéu para vocês, que para mim intervenção é algo, quando eu começo a pensar a questão do detalhamento, então eu tentava lembrar passo a passo, ponto a ponto do que eu deveria colocar naquele detalhamento. Então, foi assim, né? Saiu os 960, pelo menos. Quem faltou falar a nota? Eu faltei também. Diga. Vocês poderiam falar, por exemplo, qual foi a primeira nota, a nota mais baixa, você falou, e a mais alta. Então, redação para mim, eu sempre achei que sabia escrever muito bem, né? Caraca, eu sei escrever. Até que eu fiz a minha primeira redação em 2012, lá, do 300 na redação do Enem. Eu falei, oh meu Deus, sabe? Tipo, 300, eu me senti a pior pessoa do mundo, que não sabia escrever, que nunca ia conseguir tirar uma nota boa na redação, que nunca ia passar no vestibular. Não passei ainda, mas enfim. E aí, depois que eu fui começando a praticar e que fui também, que conheci Vivi, ela começou a me impulsionar isso, começou a me impulsionar a praticar. Eu comecei a praticar, até que a minha nota mais alta, que foi ano retrasado, foi 980, eu consegui chegar a 980, e ano passado 960. Então, assim, eu estou conseguindo manter esse padrão, né? Manter uma média, mas que foi realmente muito suor, muita prática, mas que eu consegui. E a minha não foi o que eu esperava, porque eu tive notas muito boas ano passado com a praticidade, mas eu saí de 620 do meu primeiro Enem no primeiro ano do ensino médio para 880 ano passado. Não era o que eu esperava, mas foi o que veio, né? A gente tem que acatar, mas estamos aí na luta. E tem uma evolução, né? Sim. Foi o que me deixou assim feliz por um lado, porque é aquela coisa, né? 620 para 880, querendo ou não, a gente já vê com outros olhos. 1000 este ano, né? Com fé em Deus. Tá faltando o resto, né? Redação, antes de eu começar a praticar, para mim era a pior coisa que existia no Enem. Matemática e Enem era melhor matemática. Matemática e redação era melhor matemática. Porque redação para mim era um terror. No primeiro Enem que eu fiz, há 4 anos atrás, eu tirei 380 no Enem. E aquilo para mim foi, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E em 2017 eu entrei no cursinho e conheci Vivi. E eu tirei a minha primeira nota no cursinho, eu nunca esqueço, 480. Aí eu, meu Deus, eu tenho que mudar isso. E aí foi onde tudo começou, foi onde eu comecei a praticar, onde foi que toda aula eu começava com Viviane, todo finalzinho de aula eu tinha que, Viviane, isso aqui, tá certo isso aqui. O que é isso? Mas eu fiz desse jeito. E ela, não, mas dava as dicas delas e tal. E aí eu tive um tempo que eu fazia 3 redações por semana. Eu criei uma prática de fazer 3 redações por semana. Juntava eu e mais 2 amigos. Eu tinha um amigo que ele já tinha passado no vestibular, que ele tinha tirado uma nota boa, que foi até um aluno seu. Ele tinha tirado 960 e ele me ajudou muito também, bastante, que passava dicas e tal. Eu ia dormir 2 horas da manhã, estudando, destrinchei o texto dissertativo argumentativo. Até que eu consegui o êxito no ano passado, em 2018, a chegar a 980 no Enem. Também. Mas isso é bom para vocês visionarem que é processo. É processual. Então, assim, quando a pessoa tem esse engodo de achar, não, essa próxima redação eu vou tirar 1000, mas você tem dificuldade em todas as partes do texto. O que é que você tem que fazer? Não, nesse próximo texto eu vou melhorar na introdução. E aí, com todo o afinco, você se dedica a fazer isso.
e vai processualmente. E depois, ao final, eu não sei associar muito ainda, argumento e repertório. Trabalha com refacção de textos que vocês já tiveram uma negativa em relação à competência 3, até o momento que vocês venham a galgar o maior nível, mas é processual. Então, quando a gente entende que é processual, é muito mais fácil. É verdade? Mais alguma coisa que vocês queiram dizer? Relatos? Não desistam, pratiquem muito, porque a prática leva à perfeição realmente. E destrinche realmente cada tópico, cada competência, que com o tempo você vai pegando as manhas, vai pegando seu jeitinho e vai conseguindo até chegar à nota máxima. De novo, não desista, porque dá muita vontade de desistir. Tem redações que a gente termina, vai corrigir, não é possível, não sai desse lugar. Eu passei 2 meses e 800 em todas as minhas redações, eu olhava para a Viviane, eu dizia, é 800, Viviane, não precisa nem ler. E era uma música diferente por redação, e eu não saía, mas daí depois começou e deu tudo certo. É não desistir, só é treinar que dá. Não, como eu falei, não se romantize redação. Como ele conseguiu, eu também consigo, todo mundo consegue, ninguém nasce sabendo redação, ninguém nasce sabendo nada, a gente só nasce sabendo chorar, por isso que todo mundo chora quando tá dando errado, porque isso todo mundo sabe. Então, só é estudar teoria, não deixar a teoria de lado, e prática, prática e prática. E algumas pessoas podem pensar, onde é que eu vou atrás de prática? Agora, se você está assistindo isso, já é um passo bom para você. Então, não desista, que ano que vem eu quero muita gente sentada aqui, porque eu também quero estar sentada aqui ano que vem. Claro, deve estar convidada. Galera, eu peço que vocês não desistam, sejam persistentes naquilo que realmente você quer. E redação é um fator que eu acho que tira e bota aluno na faculdade. Você fazer uma prova muito bem, tirar um 760, você não vai conseguir adentrar o curso, seja ele concorrido ou não. A redação hoje eu acho que pelo menos peso 2 para qualquer curso. E é isso, sejam perspicazes, criem expectativas, mesmo que dêem errado, chorem mesmo, se arrasem, não dá certo de primeira, mas respirem fundo e corram atrás dos seus objetivos. Redação como eu disse, é prática. O quanto mais você praticar, mais criando um vínculo com ela, vocês vão conseguir. E é isso. Tem que empatizar o processo. Pois né? Vão estudando passo a passo, tema, diferenciar tema de assunto, estudem cada competência. Uma coisa que eu fiz muito foi estudar cada competência. O que a competência 2 quer de mim, o que a 3, que era o que mais Ninguém perdia. te enrola mais na correção, né? Não, claro. Agora, entender. A 5 também, que foi a primeira que eu tirei 200, eu nunca esqueci. É por isso que eu criei esse amorzinho por ela. Mas é isso, sejam perspicazes, sejam persistentes, nunca desistam. Como o João Vitor disse, eu quero ver outras pessoas aqui. Eu também quero estar aqui, para sonhar. Outras pessoas aqui comigo, dando seu testemunho, sua experiência com a redação, mas com notas excelentes. Uma coisa que eu quero falar é para ter cuidado com o que vocês veem na internet, né? Porque tá cheio de perfil aí de Instagram, cheio de canal no YouTube que ensina um monte de coisa, mas não necessariamente ter milhões de visualizações quer dizer que aquilo que está tendo no vídeo ou na postagem é o correto. A primeira coisa que eu acho que o aluno deve fazer, como o Vivi já falou aqui, é conhecer o edital do Enem, conhecer o edital da redação, para entender as competências que são cobradas, como são cobradas, para aí sim, quando você vê um vídeo, saber se aquela pessoa está falando a verdade ou não. Porque a gente realmente fica muito sujeito a cair em fake news, né? Que não era o tema. Cair nessas fake news das pessoas falando um monte de bobagem, essa questão de caveirão de redação, de você ter um modelo fixo, não. Então, para ter cuidado com as coisas que vocês veem na internet e praticar muito e não desistir, porque realmente tem horas que dá vontade de rasgar, mas não desista, que dá tudo certo. Parafraseando os amigos, vamos riscar do dicionário a palavra desistir. É uma coisa que a gente percebe que a gente consegue aprender. Eu sou a prova viva disso. Eu fico falando assim, 20 anos depois. Sou uma pessoa jovem, sabe? Mas que comecei com 2 anos, mas não desisti.
né? Sinto muito orgulho assim, da questão desse aprendizado que eu tive. Contar com Viviane foi muito importante para que eu obtesse êxito na minha redação. Nesse modelo novo. Eu tirei as 2 vezes que eu testei o Enem. Uma primeira vez eu só fiz mesmo para testar. Eu tirei 960 na redação depois de 1 ano de percalço. Então, eu comecei de uma nota que ela olhava assim, não, você não está escrevendo quase nada com nada aqui, vamos melhorar isso aqui, né, cada ponto. Não nessas palavras, né, que ela é uma pessoa polida, polite, mas, né, brincadeiras à parte, mas que eu percebi como eu comecei no início do ano e como eu terminei. E nesse ano de 2018 eu fiz o Enem novamente, passei numa segunda, já tenho uma graduação, estou indo para a minha segunda graduação e com um novo 960, graças a esse trabalho que foi feito. Então, é aquele negócio que a gente sempre tem que levar em mente, aprender a aprender. Né? Hoje a gente não sabe, né? Mas que se você persistir, que a gente vai conseguir o êxito que todo mundo quer estar aqui, né? Nos seus cursos pretendidos, na universidade. Né? Então, é isso. Então, gente, agradecer a vocês. É muito bom, muito confortável, enquanto a pessoa que acompanhou vocês, né, nessa jornada, visionar esse resultado excelente. Eu fiquei muito feliz, não só hoje, né, no momento em que o resultado saiu, que vocês enviaram as mensagens falando, né, de como foi, né, o que facilitou. Isso realmente traz muita alegria para a minha jornada, né? Porque a gente trabalha mesmo em busca de um resultado. Quem trabalha com seriedade trabalha em busca desse resultado, né? E é reflexo disso, certo? Agradecer, parabenizar, falar do quanto eu tenho orgulho da história de vocês, do quanto eu conto para todo mundo e agora eu vou poder contar para mais pessoas ainda, né? Ficando registrada, certo?